Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 11ª reunião ordinária do primeiro período legislativo. Peço a todos que fiquemos em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico, que será realizado pela vereadora Franciele. Para os montes levanto os meus olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te aguarda. Não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. Palavras do Senhor. Colocamos em deliberação a ata da 10ª reunião ordinária do primeiro período legislativo, datada de 18 de abril de 2017. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovada a ata da 10ª reunião ordinária. Passamos ao expediente do dia com os ofícios expedidos. Os ofícios expedidos, feita a leitura pela secretária da Casa, Célia. Ofício número 92, encaminhado ao prefeito municipal, com os requerimentos aprovados na reunião ordinária do dia 18 de abril. Requerimento número 41, do vereador Alessandro Luiz Mazur, com solicitações. Requerimento 20 e 21, dos vereadores Antônio Padilha e José Hamilton Massoqueto, também com solicitações. Requerimento 34, dos vereadores José Hamilton Massoqueto, Antônio Padilha. Requerimento 13, da vereadora Daniele da Conceição de Andrade, com parabenizações. Requerimento 13, da vereadora Elizabeth do Rocio Piani, com solicitações. E requerimento número 14, da vereadora Franciele Cararo Cabral. Ofício número 93, também ao Executivo Municipal, encaminhando para sanção os projetos de lei número 2, das vereadoras Daniele, Elizabeth e Franciele. Projeto de lei número 29, do Executivo Municipal. Ofício número 94, a senhora Rosana Neves Chiqueto, presidente da Provopar, encaminhando o requerimento número 14, da vereadora Elizabeth do Rocio Piani. Ofício número 95, a senhora Rogéria Ducati, secretária municipal de Educação, também encaminhando cópia do requerimento número 14, da vereadora Elizabeth. Ofício número 96, ao senhor Márcio Paulic, deputado estadual, encaminhando o requerimento número 22, dos vereadores Antônio Padilha e José Hamilton Massoqueto. Ofício número 97, ao senhor Everton Cabral, encaminhando o requerimento verbal apresentado pela vereadora Daniele da Conceição de Andrade. Era o que constava. Passamos à leitura dos ofícios e documentos recebidos. Leitura esta feita pelo primeiro secretário da Casa, o vereador Alessandro. Ofício 108, 2017, projeto de lei 032, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-nos do presente para encaminhar em anexo para apreciação e votação dessa colenda Casa de Leis o projeto de lei número 32, 2017, que estabelece condições para o pagamento de acordo judicial. Justificativa. Justificamos a presente proposta para que possam ser estabelecidas as condições de pagamento de um acordo judicial firmado no final da gestão passada, conforme cópias dos documentos em anexo, salientando que avaliamos que seria melhor manter o acordo pactuado, muito embora signifique na prática o sacrifício dos já poucos recursos municipais existentes. Todavia, de forma como planejado o pagamento, temos que este será possível e causará menor impacto do que deixar sem solução o assunto, o que causaria a emissão de precatório judicial e maior impacto num único exercício financeiro. Considerando a necessidade de agilizar os procedimentos de liberação dos recursos referente ao pagamento do ano de 2017 junto à Caixa Econômica Federal, solicitamos que o mesmo seja apreciado e aprovado em regime de urgência. Sem mais para o momento, e certo de sua colaboração,
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento adicionais e ao tempo em que renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço. Assinado, Luiz Everaldo Zac. Projeto de lei número 32, em destaque na ordem do dia. Ofício 109, 2017, projeto de lei 033 de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-nos do presente para encaminhar em anexo para apreciação e votação dessa colenda Casa de Leis, o projeto 33 de 2017, que cria o Parque Ambiental Municipal São João Maria. Justificativa. Justificamos a presente proposta, tendo em vista que o imóvel é constituído de florestas de abundante em água, de modo que a distinção mais adequada será para a criação de um parque ambiental. A criação do parque poderá trazer inúmeros benefícios ao município, sem falar na preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico-cultural existente na área em razão dela. Considerando a necessidade de se agilizar os procedimentos, inclusive para fins de cadastro na área junto ao IAP para fins de ICMS ecológico, cujo prazo vence dia 30/4, solicitamos que o mesmo esteja apreciado e aprovado em regime de urgência. Sem mais para o momento, e certos de sua colaboração, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, ao tempo em que renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço. Assinado, Luiz Everaldo Zac. Projeto de lei número 33, da mesma forma, está em destaque na ordem do dia. Ofício 05, 2017, senhor presidente. Vem através do presente solicitar a liberação das dependências do plenário desta Câmara Municipal para que o Executivo Municipal possa realizar a audiência pública do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias a realizar no dia 26 de abril de 2017, quarta-feira, com início às 14 horas. Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar estima e considerações. Atenciosamente, Sandro Luiz Molinari, secretário municipal de Administração e Finanças. Ofício deferido. Ofício 28, senhor presidente, cumprimento cordialmente e aos demais vereadores e solicito as dependências da sala de sessões da Câmara para a realização da Assembleia Geral agendada para o dia 27 de maio de 2017, às 13 horas. Na oportunidade, expressamos nossos sinceros votos de elevada estima e consideração. Assinado, Márcio José Gobor, diretor administrativo do Hospital Darcy Vargas. Ofício deferido. Ofício do Gabinete, número 107, 2017, com as respostas dos requerimentos dos vereadores. Está disponível na casa. Requerimento 35 dos vereadores José Milton Massoqueto e Antônio Padilha. Os vereadores abaixo assinado requerem, após deliberação plenária, o envio de moção de parabenização aos trabalhadores pela comemoração do Dia do Trabalho em 1º de maio. Oração aos trabalhadores. Jesus divino, trabalhador e amigo dos trabalhadores, volvei vosso olhar benigno para o mundo do trabalho. Nós vos apresentamos as necessidades dos que trabalham intelectual, moral ou materialmente. Bem sabeis como são duros os vossos dias cheios de cansaço, sofrimento e insídias. Vede as nossas penas físicas, morais, e repete aquele brado de nosso coração. Tenho dó deste povo. Dai-nos sabedoria, a virtude e o amor que vos alentou nas vossas laboriosas jornadas. Inspirai-nos pensamentos de fé e de paz, e moderação, de economia, a fim de que procurarmos com o pão de cada dia os bens espirituais para transformar-nos a face da terra, completando
assim a obra de criação que vos iniciastes. Que vossa luz nos ilumine na busca de melhores leis sociais e ilumine os legisladores a estabelecer uma sociedade de justiça e amor. Amém. Justificativa. Recebam nossos parabéns, trabalhadores, trabalhadoras, jovens, estudantes, aposentados e também os desempregados, que lutam produzindo a sustentabilidade do nosso município e do nosso Brasil, que passa por crises oriunda da abusiva corrupção e injustiça imposta por alguns administradores, enganando e sacrificando o povo brasileiro. Assinado o requerimento, José Hamilton Massuqueto e Antônio Padilha. Requerimento 36, dos mesmos vereadores, encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando que seja trabalhado junto à Sanepar, Funasa ou outro órgão responsável para que seja realizada a rede de saneamento rural, dando prioridade nas comunidades do Putinga, Rio Bonito, Conceição de Cima, Pantano Preto, Bugio, Paredão dos Jacomel, e outras que não possuem rede de água tratada. Justificativa. Pedimos que seja retomada com urgência a renegociação para o tratamento de água com as comunidades rurais, pois as famílias vêm sofrendo com a falta de água e problemas de saúde devido à contaminação constatada através de análises realizadas em algumas comunidades. Assinado o requerimento, José Hamilton Massuqueto e Antônio Padilha. Colocamos em discussão os requerimentos número 35 e 36 do vereador Beppe e do vereador Antoninho. Vereador Beppe. Só justificando melhor aí, e falando na questão da rede de água. Vocês sabem que as comunidades do interior que não têm rede de água ainda estão passando por uma preocupação muito grande, né, devido a venenos, já que vem de lavoura, apesar de que o agricultor se cuida bastante, mas é muito perigoso de contaminar a água. Prova é que lá no Pantano houve um pessoal da saúde, da vigilância sanitária, não sei ainda quem, mas foram na casa lá da minha cunhada, da Marlene Cipriano, e constatou a água do poço inútil para o uso humano, né? Então, e no Rio Bonito, em outros lugares também. No Putinga, eu lembro, Putinga 1 e Putinga 2, que o projeto vem se arrastando já há muito tempo, passou já por 2, 3 prefeitos, e eu acho que tem que ser retomado de volta essa batalha aí para ver se conseguimos, porque a água tratada é saúde, né? Eu lembro que em 2005 ainda eu fui a Brasília e lá no Ministério da Funasa lá, eu descobri que tinha um projeto, estava faltando uns 8, 10 dias para vencer para a água tratada para o Marmeleiro dos Soares e para o Salto. Ainda o cara disse, o prefeito tem que vir assinar, mas eu estava de prefeito na época, ele disse, bom, então daqui o papel assino já, senão nós íamos perder aquele recurso. Aí que deu aquela polêmica, porque veio sem correção o dinheiro, ficou 3 anos parado, aí nós conseguimos. E a comunidade do Salto e do Marmeleiro dos Soares são prova disso, há de reconhecer o trabalho que foi bem feito e o quanto é importante para a comunidade a água tratada, né? Então os outros municípios, como o Putinga, por exemplo, e o Rio Bonito lá, é importante que seja revisto e trabalhado esse sistema com a Funasa ou com a Sanepar Rural, que a Sanepar Rural, por informação de terceiros que eu tenho, ela pode usar a captação de um rio, de um tanque de água, a Sanepar. Agora a Funasa ela já exige poços artesianos e tem que ser bem tratado isso. Então o pessoal da administração, o prefeito que escolha quem corre atrás disso e que nós estamos aqui para ajudar, né, nesse trabalho, ajudar a aprovar para atender bem a nossas comunidades e o nosso povo. Quanto ao requerimento de parabenização aos trabalhadores, olha gente, vamos ser bem sinceros, não tem muito o que festejar com a situação em que está o país e o nosso município também. É desemprego e mais desemprego, povo sofrendo, se batendo, salário baixo, não acompanha quase não acompanha nada das injustiças impostas e vergonhosamente aplicado pelos políticos principalmente. Nós sabemos, eu desde 88 subia num palanque discursando com o Lula, que a gente chorava quando via o discurso do Lula. E olha, fomos enganados terrivelmente, porque se abriu cada vez mais, já tinha corrupção, tinha sim, mas se abriu um elo
para outros partidos e para pessoal ligado a ele, principalmente. A televisão está mostrando minuto em minuto. Isso é uma pena, dá até preguiça de ligar a televisão, só se fala nisso. Então, já que o brasileiro está sofrendo essas consequências, nada mais que nós, vereadores, dar um abraço para os trabalhadores, dar um abraço para os aposentados, dar o nosso abraço para os estudantes que procuram um emprego na vida e dar um grande abraço e uma parabenização para os desempregados também. Esse povo merece o nosso conhecimento e a nossa consideração. Então, infelizmente, lá de cima não tem o que se esperar, só a roubalheira, mas aqui nós temos que se dar as mãos e dar os parabéns para esse povo. Eu ainda peço que, se possível, que se coloque essa oração nas entradas de fábrica, nas portas, na saúde, na secretaria, porque isso realmente, eu convido os vereadores para assinar tudo junto, que vai em nome dos 9 vereadores, isso, né? Que é importante para dar pelo menos uma esperança a mais que o trabalhador um dia seja reconhecido. Porque eu sei que quem está num trabalho, às vezes ele não valoriza e não fica com dó de quem não está trabalhando. Mas nós temos muita gente desempregada e muita gente ganhando pouco. Então, eu agradeço a assinatura de vocês e que isso sirva de exemplo para a política do alto escalão lá em cima, valorizar mais os trabalhadores. Muito obrigado, gente. Em votação os requerimentos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovados os requerimentos. Requerimento 14, da vereadora Daniele Conceição Andrade, encaminhado ao setor de obras, solicitando cascalhamento e patrulhamento em regime de urgência na estrada principal da comunidade do Salto, principalmente próximo à propriedade do senhor Henrique do Ônibus, até o fim da linha escolar, pois quando chove, encalha o ônibus, impossibilitando que as crianças cheguem em casa com segurança. Assinado o requerimento, Daniele da Conceição Andrade. Em discussão, requerimento número 14, da vereadora Daniele. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado o requerimento. Requerimento 16, do vereador José Roberto Túlio, encaminhado ao setor de obras, solicitando cascalhamento na estrada que dá acesso às propriedades dos senhores Santo Feliciano e Sebastião Lima, na comunidade de Marmeleiro de Baixo. Assinado o requerimento, vereador José Roberto Túlio. Em discussão, o requerimento número 16 do vereador José Roberto Túlio. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado o requerimento número 16. Requerimento 10, do vereador Ricardo Carlos Zirte Júnior, encaminhado ao setor de obras, solicitando patrulhamento e cascalhamento no pátio da capela da comunidade do Saltinho, a pedido dos moradores. Assinado o requerimento, Ricardo Carlos Zirte Júnior. Em discussão, o requerimento número 10, de minha autoria. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado o requerimento. Requerimento 23, dos vereadores Antônio Padilha, José Hamilton Massoqueto e Alessandro Luiz Mazur, sugerindo para que seja criada uma comissão temporária em nossa Casa Legislativa com a finalidade de acompanhar a saúde pública municipal, com visitas aos postos de saúde, área rural e urbana, Hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, Clínica de Fisioterapia, Secretaria Municipal de Saúde e entre outros departamentos ligados à saúde municipal de um modo geral. O funcionamento básico desta comissão seria a realização de visitas em datas pré-determinadas e agendadas com os devidos responsáveis por cada setor ou departamento, e seriam realizados questionamentos que envolvem a saúde do nosso município, como conversa com os funcionários e profissionais da saúde, e principalmente ouvir a população que estará no aguardo de um atendimento no momento da visita pelos membros da referida comissão. O intuito principal dessa comissão é encontrar meios de melhorar a saúde em nosso município e nos aproximar do que é realizado. E como encontrar meios para melhorar o que é realizado de maneira não satisfatória e como se encontrar, de fato, o funcionamento de órgãos ligados à saúde do município de Rebouças. Após a conclusão das visitas e questionamentos, os responsáveis de cada setor sugiro para que ser realizada uma audiência pública, de preferência na Câmara Municipal de Vereadores, em data a ser agendada,
em comum acordo entre os vereadores para expor para toda a população rebouçense esse dossiê completo da saúde municipal, sendo que essa comissão que está sendo proposta visa exclusivamente a melhoria contínua dos serviços prestados, no que se refere à saúde no município de Rebouças. Assinado o requerimento, Antônio Padilha, José Hamilton Massoqueto e Alessandro Luiz Mazur. Requerimento 24, dos vereadores Antônio Padilha e José Hamilton Massoqueto, encaminhado ao setor de obras, solicitando em regime de urgência a construção de uma lombada na rua Barão do Rio Branco, próxima à residência do senhor Jucimar Fagundes. Justificativa. A pedido dos moradores, pois os carros trafegam em alta velocidade pela referida via, e como há grande movimento de carros saindo do mercado Fagundes, há riscos de ocorrerem um acidente no local. Assinado o requerimento, os vereadores Antônio Padilha e José Hamilton Massoqueto. Colocamos em discussão os requerimentos número 23 e 24. O 23 do vereador Antoninho, do vereador Beppe e do vereador Alessandro, o 24 do vereador Antônio e do vereador Beppe. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado o requerimento. Os requerimentos. Requerimento 42 do vereador Alessandro, encaminhado ao setor de obras, solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada que dá acesso à casa da senhora Ana e Luque Signori, na comunidade de Poço Bonito. Justificativa. A estrada é próxima à cascalheira do Poço Bonito e existe uma plantação de eucaliptos às suas margens, o que deixa sempre em estado precário. A senhora Ana necessita que o serviço seja feito com urgência, pois precisa escoar a produção de verduras, leite e seus panificados. Requerimento 43 do vereador Alessandro, encaminhado ao setor de obras, solicitando que seja aberta uma valeta em frente à casa do senhor Ayrton Amaro, na comunidade de Barro Branco, a pedido do senhor Alceu Padilha. Justificativa. Segundo relatos do senhor Alceu, em ocasiões de fortes chuvas, ocorre uma enxurrada e a água se concentra no local, estragando desta forma a estrada e tornando a travessia pela mesma impossível. Requerimento 44 do vereador Alessandro, encaminhado ao setor de obras, solicitando o cascalhamento em frente à casa do senhor Mário Boasque, na comunidade de Barro Branco. Justificativa. A pedido do senhor Mário Boasque, pois em dias de chuva fica impossibilitado de entrar e sair de sua propriedade. Requerimento 45 do vereador Alessandro, encaminhado ao setor de obras, solicitando a abertura de um bueiro em frente à casa do senhor Antônio Amaro, na comunidade do Barro Branco. Justificativa. A pedido do senhor Antônio Amaro, pois segundo o mesmo possui duas irmãs com deficiência visual e até ele mesmo a possui, porém em estágio menos avançado. Sem falar que ele se locomove com auxílio de muletas, e as valetas em frente à residência proporcionam um risco real de acidente. Requerimento 46 do vereador Alessandro, encaminhado ao setor de obras, solicitando cascalhamento e patrulhamento no Pesque Pague Banhadão, na comunidade do Barreiro, a pedido do senhor Evair Barcote. Requerimento 47 do vereador Alessandro, encaminhado ao setor de obras, reiterando o requerimento número 35 de 2017, que solicita o cascalhamento e patrulhamento do pesqueiro São José na comunidade da Água Quente dos Luz, e reiterando o requerimento 29 de 2017, que solicita não somente o patrulhamento, mas sim o cascalhamento nas estradas da comunidade do Bugio e Paredão, bem como o cascalhamento da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Benedito Fagundes Vieira, pois o mesmo está impossibilitado de retirar sua produção de fumo do barracão. Assinados os requerimentos, vereador Alessandro Luiz Mazur. Colocamos em discussão os requerimentos do 42 ao 47 do vereador Alessandro. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado os requerimentos. Dispensamos a chamada nominal, tendo em vista a presença de todos os vereadores,
Passaremos à ordem do dia. Nossa ordem do dia inicia-se com o projeto de resolução número 1/2017 da mesa executiva, cuja súmula altera a resolução número 2/2008, qual dispõe sobre a unidade de controle interno da Câmara Municipal de Rebouças, conforme especifica. Esse projeto de resolução já passou em primeira votação. Colocamos em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado em segunda votação o projeto de resolução número 1/2017, em caminho para promulgação e publicação. Na sequência, temos o projeto de lei número 30/2017 do Executivo Municipal, cuja súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no orçamento 2017. Esse projeto também já passou em primeira votação. Colocamos em segunda discussão. Vereador Beppe. Por questão de ordem, então, esse projeto foi o que nós fizemos na reunião com as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, né? E que nem eu sempre falei naquela época, naquela semana passada lá, é importante o vereador se inteirar bastante das coisas para votar com clareza. E só porque fique claro a discussão que teve aqui, que tentaram impor uma coisa errada, que eu fiquei até revoltado um pouco, dizendo que os estagiários não iam receber, que as entidades não iam receber também. E tentam, às vezes, me desculpe a franqueza, colocar na boca desse pessoal das entidades, dizendo que nós estamos atrapalhando. Isso pode até ocorrer, pelo que eu estou percebendo ainda. Então, só para deixar claro aos vereadores que não participaram dessa sessão, dessa reunião, com o contador da prefeitura, foi excelente. Foi, olha, um curso realmente que nós fizemos. E repetindo o que eu falei, não vai prejudicar pagamento nenhum e repasse nenhum para entidade nenhuma. Porque orçamento já tem a previsão, simplesmente está prevendo um aumento para um e aumento para outro, mas não em projetos declarados. Então, nada. No momento eu sou contra ainda esse projeto. Pode ser que volte para a Câmara e eu vote a favor. Mas só para ficar claro isso. Ficou claro, eu peço para o pessoal que participou da reunião que esclareça melhor, mas eu tirei as minhas dúvidas que eu tinha certeza já. Esse projeto, se nós atrasar uma semana, tivesse atrasado mais uma, não veio a prejudicar repasse a entidade nenhuma. Isso é conversa para boi dormir, como eu falei. Então, só para deixar claro, e me perdoe assim, a franqueza, e eu desabafo até, porque o prefeito tem que mandar os projetos um pouco antes, gente. Que nem chegou hoje, vamos votar, tudo bem. Como urgente e urgentíssimo, mas por que não manda uns 3, 4 dias depois? Esses, por exemplo, que chegou hoje, caiu na mão dos vereadores hoje, um projeto com 20, 30 páginas, cheio de artigo, difícil de você compreender, e chega no dia da votação. Então, que mande, mas por favor, que tenha essa bondade de mandar um pouco antes para você poder votar e explicar para o povo que está votando. Então, seria isso, gente, a minha conversa. Eu peço para os vereadores que participaram dessa reunião que esclareçam melhor. E as entidades que existem aí, que fique tranquilo, que isso não está prejudicando nada. Ele vai ser aprovado, sim. O prefeito vai poder usar esse dinheiro, as entidades também vão poder usar tranquilamente durante o ano. A palavra continua livre, está em discussão o projeto, na vereadora Franciele. Boa noite a todos. Então, eu também vou votar contra esse projeto, porque eu também acho que a gente teve uma aula com o Eduardo, até parabenizar ele pela paciência e pela explicação que ele deu para a gente, mas, como o Beppe falou, esse projeto não vai prejudicar nada e todos os repasses vão ser feitos. Não tem nada a ver esse negócio aí que a gente vai votar contra para prejudicar alguém. Não, isso não vai acontecer. Até porque os meus votos vão ser assim. Se for para ser benéfico para a população, não me interessa de quem está vindo o projeto, eu vou votar a favor. Mas esse projeto, no momento, eu vou estar votando contra, até para a gente ficar mais uma semana com ele em mãos. Essa semana a gente vai estar aqui na Câmara. Se alguém tiver alguma coisa que queira ver o projeto junto com a gente, algum esclarecimento, a gente vai estar junto, vai estar aí. Eu, com certeza, o Beppe também, não sei se vai poder vir, Alessandro, o pessoal aí, que a gente vai dar mais uma estudada nesse projeto e
na semana que vem, com certeza, se não passar, se passar ou não passar hoje, se tiver mais uma votação, a gente vai votar a favor, mas depois que a gente tirar todas as dúvidas. É isso aí. Vereadora Betinha. Boa noite a todos, público aqui presente, ouvintes da Alvorada e internautas e colegas vereadores. Eu quero dizer assim que eu não vim nas reuniões porque eu vi que estava bem esclarecido, não tinha dúvida. E penso assim também ao vereador que fala das entidades, que está sendo segurado. Esse projeto votando contra, repasse do hospital, 57 mil para médicos, que a saúde precisa de médico. Quem de nós não precisamos de médicos na saúde? Sabemos reclamar. Ou vocês vão dizer que nunca precisaram do hospital, que é o repasse, que nunca precisaram ir no posto de saúde e não ser atendido e daí reclamar. É repassado para pai, então não vejo por que ficar segurando tanto. E eu concordo com o vereador Beppe de ter razão mesmo e ter medo, porque o senhor teve experiência própria, ficou 2 anos de prefeito e aconteceu muita irregularidade na sua época, então eu concordo até que o senhor tenha medo mesmo e peça bastante vistas e veja bem o que ser. Mas não vejo o porquê de votar contra. Vocês não estão votando contra o projeto, e a administração estão votando contra o povo, contra nós mesmos. Contra nós que precisamos. E somos população. E a população precisa dessas coisas. Então, era isso que eu queria falar. Vereadora Fran, novamente, com a palavra. Elizabeth, não é isso que a gente está votando contra. Não está votando contra o povo. Me desculpe, mas eu vou ter que ser contra as tuas palavras. Isso aqui é uma previsão. O repasse vai ser passado de qualquer forma. Agora, como eu já falei na vez passada você falou que não vê. Se você já viu o projeto, já entendeu o projeto, a gente está votando contra, eu e o Beppe estamos se manifestando contra, pelo fato de a gente não ter algumas irregularidades. E o seguinte também, a gente acha que está sendo repassado muito dinheiro para estar beneficiando só algumas secretarias. Se você olhar bem o projeto, tem alguns lugares que não estão sendo repassado dinheiro. Na saúde é uma delas que não está recebendo tanto dinheiro. Então, eu acho que está na hora da gente pegar, sentar, ver bem certinho. Para mim é importante estudar e é isso que eu vou fazer. Agora, cabe a cada um votar como deseja. Só por questão de ordem, a vereadora Elizabeth vai falar. Eu continuo achando que é contra a população, contra nós mesmos. Os 57 mil é para ser pago os médicos, que eles precisam, nós precisamos de atendimento. Hospital também, rapaz. Então, a minha opinião é essa e eu não mudo. Não é esse projeto de 57 mil. Eu acho que você está falando do projeto errado. Mas na abertura de crédito, né? Esse na abertura de crédito. Eu acho que você tem que dar uma olhada direito ali. Vou colocar em segunda votação o projeto de lei. Já foi discutido o projeto. Mais algum vereador quer se manifestar sobre o projeto? Vereador Alessandro. E daí nós vamos colocar. Assim, a discussão é salutar, né? A gente aprende com a discussão. Eu participei da reunião lá com o Eduardo, realmente uma pessoa de extremo conhecimento. A gente ficou aqui praticamente 3 horas tendo uma aula com ele. Assim, sou humilde em dizer que eu desconhecia o projeto, porque o projeto chegou aqui com um monte de códigos, um monte de números, um monte de valores, e eu fiquei também em dúvida, né? Assim, para que fique claro para a população que esse projeto que nós estamos tratando é um projeto número 30, que é o remanejamento dos valores dentro do orçamento. Só que esse remanejamento desse projeto número 30 veio um valor um tanto quanto alto para ser remanejado, no valor de 891 mil reais. Então, a gente não conhecendo o assunto, chega um projeto de 890 mil reais, é claro que a gente tenta se inteirar do que está acontecendo. Foi o que a gente fez com o Eduardo. O Eduardo veio,
ensinou tudo que ele podia ensinar para a gente, e mesmo assim ainda ficaram algumas dúvidas no projeto, né? Por que estão sendo remanejados alguns valores especificamente, alguns valores altos para umas determinadas secretarias, né? A Secretaria de Saúde não está recebendo um valor tão alto nesse remanejamento aí, e sim a Secretaria da Agricultura vai receber um valor alto. O projeto que a vereadora Elizabeth se referiu no montante de R$57 mil, é outro projeto, não é esse projeto que está sendo discutido agora, é outro projeto de remanejamento, que eu acredito que vai ser aprovado sem problema nenhum. Agora, um projeto num valor alto como esse, deve ser melhor analisado. Eu prefiro analisar melhor, e assim como eu falei na reunião agora há pouco, todos os vereadores aqui, que porventura virem a pedir vistas de qualquer projeto que venha a chegar aqui nessa casa, vão ter meu apoio. Vão ter meu apoio pelo seguinte: o pedido de vistas quer dizer que o vereador tem alguma dúvida sobre aquele assunto. Então, eu acho que mais 7 dias para o vereador se inteirar do assunto, entender, para daí sim decidir se ele é contra ou a favor, não vai interferir em nada. E como o Beppe falou, a primeira indagação que nós fizemos com o Eduardo foi: Eduardo, explique para nós aqui, se nós pedir vistas desse projeto, vai acontecer alguma coisa com estagiários, não vai ter pagamento, o repasse do hospital não vai poder ser feito, o repasse do CTA não vai poder ser feito? E a resposta do Eduardo foi não. Não, porque já existe o orçamento. Esse projeto está apenas remanejando valores. O orçamento já existe e o repasse para as entidades, para os estagiários, para os funcionários, vai ser feito normalmente, sem problema nenhum. Então, para ficar claro para a população, que assim, eu acredito piamente que todos os vereadores aqui estão fazendo o seu melhor, em prol da população. Claro, alguns têm mais conhecimento, como o vereador Betinha já sabia do assunto que se tratava, alguns outros vereadores, eu propriamente não tinha tal conhecimento, quis me inteirar um pouco mais do assunto. Então, eu acho que isso é necessário, né? O projeto chegou aqui, alguém tem dúvida? Não custa ficar mais 7 dias aí para analisar, para depois ser votado de uma forma consciente e correta. Só em questão de ordem, esclarecendo, para não ver para não ter erro aí nas falas, o valor destinado a médicos é de R$ 37.400 está no projeto, não 57. Foi uma confusão aí, só para deixar claro. Vou colocar em segunda votação o projeto de lei número 30/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifeste. Eu não aprovo. Não, só levanta a mão, só não precisa, é tranquilo. Quem não aprova, se manifeste. Só ainda mais uma questão. Vereador, só levanta a mão, depois faz o comentário. Tudo nós bem. Vamos votar, daí eu depois... quero mais 7 dias, então ainda hoje... Não, mas então espera aí, nós vamos votar ou vamos pedir vista? Nós temos que arrumar essa confusão. Tudo bem, hoje eu voto contra. Então é votar o contrário. Por 5 votos a 3 está rejeitado na segunda votação e volta semana que vem o projeto de lei número 30. Na sequência da nossa ordem do dia, temos o projeto de lei número 31, cuja súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito especial no orçamento 2017, esse sim no valor de R$ 57.100. Temos em mãos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, assinado por todos os membros. Coloco em única votação os pareceres. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovados os pareceres, está em primeira discussão o projeto de lei número 31/2017. Vereadora Franciele. Agora esse projeto é o correto. Esse projeto que você estava falando. Só para ficar bem claro. Esse projeto tem respeito a pagamento de indenização de licenças. Não tem nada a ver com médico também. Esse é pagamento de indenização de licenças de funcionários.
Estamos todos enganados hoje, então. Vamos corrigir os Eu acho que até esse projeto já foi até aprovado, né? Do hospital. Não tem nada a ver com o hospital. Não, o outro projeto do hospital acho que já foi até... Não, estava no outro. É. Esse aqui foi rejeitado agora. Então vamos localizar nos projetos. Coloco em primeira votação o projeto de lei 31/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 31/2017. Na sequência, temos em destaque 2 projetos de lei. Vou mais devagar. Projeto de lei número 32, cuja súmula dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para estabelecer as condições de pagamento de acordo judicial firmado com a empresa Stafin Execuções de obras e estabelece outras providências. Eu tenho em mãos o parecer da Comissão de Justiça, Redação e Finanças de Orçamento, assinado por todos os membros. Coloco em única votação os pareceres. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovados os pareceres, está em primeira discussão o projeto de lei número 32/2017. Esse projeto de lei é esse que a gente discutiu agora ali com os advogados até da empresa Stafin que veio aqui explicar esse projeto de lei. Vereador Beppe. Veja bem, gente, só para, de repente, democraticamente e amigavelmente, colocar e explicar para a vereadora Betinha, que falou que nos 2 anos teve muita coisa errada. Quem que comprou terreno, no qual mandato? E quem que vendeu, não vou citar nome, quem que vendeu o terreno do Centro de Produção Animal, quem que vendeu o lote aqui debaixo da prefeitura, quem que vendeu vários terrenos? Eu não sei, você sabe. E o povo também sabe disso. Eu não vendi nenhum terreno e deixei, quando ainda injustamente me tiraram do poder, deixei dinheiro em caixa. Não foi desviado e roubado nada. A justiça falou isso agora, depois de tanto tempo. Prova é que o meu sucessor, Antoninho, comprou aquele terreno dos Estrona, lá na saída do Barreiro, né, que foi um excelente negócio. Então fica claro para quem está me ouvindo, e para o povo que não precisa explicar mais da injustiça que fizeram e do que nós pudemos deixar para o município. Nós compramos todos. Inclusive, esse projeto aqui que o presidente leu agora, é nós tapar buraco que os outros deixaram. Que 2 prefeitos, não sei se tem mais que 2, mas acho que um é o Claudemir, uma parte, e outro, na época, o prefeito Zac, no mandato dele, quando fizeram aquele prédio no estádio municipal. Que o advogado até falou que era alambrado arquibancada, isso não assistiu nada, disse que mudaram o projeto. Eu vou pedir cópia até daquele projeto para nós começar a estudar de volta, porque foi um abuso aquilo lá, que eu falei aquele dia, ficar criticando não resolve, nós temos que ver no papel. Então, é dívida que mesmo com como é que é o dinheiro que vem a mais, né, que é aditivo, mesmo usaram o dinheiro do aditivo, usaram aonde que não pagaram a empresa que fez a obra. Então não adianta nós ficar aqui discutindo, mas o erro é erro e o certo é certo. Eu quero ver as coisas claras. E repetindo, nos meus 2 anos, nós deixamos o dinheiro para comprar 2 alqueires de terra dentro da cidade. Quantos mil não vale aquilo hoje? E eu agradeço, porque eu fiz isso para o bem do povo. Agora, politicamente, que um é de um partido, do outro, ficar discutindo não resolve nada. Mas só para seu conhecimento. E me mostre mais erro que aconteceu nos meus 2 anos. Houve injustiça e perseguição, isso sim. Muito obrigado. Vereadora Betinha. Eu concordo, e com todo o respeito, vereador, eu acho que o senhor não tem como negar. Houve muita irregularidade, tanto que o senhor foi cassado na justiça. E acho também que o senhor deve respeitar. Todos nós aqui, colega, não vim aqui dar de dedo, apontar dedo, porque ninguém temos telhado de vidro. Eu acho que o senhor deveria respeitar um pouquinho, nós não podemos ficar discutindo coisa do passado, mas é fácil, vem aqui e fala, nós temos que olhar um pouquinho o nosso passado e concordar e ver que não foi injustiça o que aconteceu com o senhor, foi tudo dentro da justiça. E digo também assim, que foi vendido o terreno, foi feito as coisas, eu sei quem que fez, mas foi feito tudo muito dentro da lei. Por isso que eu confio também no prefeito Zac, que está hoje, eu confio nele, sei que ele faz as coisas dentro da lei. Desculpe, eu até falar para o senhor, mas às vezes as verdades têm que ser faladas. Não é só a gente vir aqui escutar e aguentar o senhor apontar dedo para nós, acho que tem que ter mais respeito, então a gente também tem que se defender. Por questão de ordem, eu vou pedir aos demais vereadores, aos edis, que quando entrar na discussão do projeto, fale sobre o projeto.
Qualquer outro tipo de discussão que vocês tenham, qualquer lavada de roupa suja, vou falar bem o português certo, deixe para a ordem do dia. Tem mais alguma coisa sobre o projeto? Tem. Vereador Beppe, sobre o projeto, por favor. Tem, não só que idem, né, vereadora, com todo o respeito também, mas quem iniciou essa provocação foi a senhora, falar de 2 anos lá do tempo atrás. Só isso que eu queria explicar. Então, isso não é perseguição? Muito obrigado. Sim, mas nas discussões assim paralelas nós vamos deixar a palavra livre até por questão de ordem. O projeto 32 está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 32, 2017. Encerrando nossa ordem do dia, também temos em destaque o projeto de lei número 33, 2017, cuja súmula cria o Parque Ambiental São João Maria, na área urbana, que especifica e dá outras providências. Temos em mãos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, assinado por todos os membros. Coloco em única votação os pareceres. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovados os pareceres, esse projeto está em primeira discussão, o projeto de lei número 33, 2017. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 33, 2017. Antes de encerrar a ordem do dia, como é que a população é bom que fique se adequando, que toda a sessão, antes da sessão, nós estamos nos reunindo com os vereadores ali e discutindo a pauta do dia e tudo mais, e mesmo assim o vereador tem a liberdade, como tiveram os edis hoje, de votar a favor ou contra, cada cabeça é uma sentença. Mas esse projeto a gente conversou lá, de fazer extraordinária para que não perca recursos do ICMS ecológico. Eu coloco em votação o pedido de extraordinária somente para o 33, 2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado. Coloco nesse momento em votação o pedido de interstício legal de prazo e horário para a sessão extraordinária na sequência, delimitada ao projeto de lei número 33, 2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 30, o pedido de interstício legal de prazo referente ao projeto de lei número 33, 2017, que será matéria de sessão extraordinária. Encerrada a ordem do dia, passo a palavra ali para o vereador que queira fazer uso dela. Vereadora Daniela, inicia. Cumprimentar a todos os meus colegas vereadores, ao público aqui presente, aos internautas. Queria parabenizar todos os trabalhadores pelo seu dia, que vai ser na segunda-feira, porque, afinal de contas, todos os dias é dia dos trabalhadores. Queria pedir aqui uma atenção dos meus colegas. Hoje a gente fez uma ação entre amigos para ajudar um rapazinho de 13 anos, o Luiz Eduardo Padilha. Ele é morador do Salto, e ele levou um pelotaço no olho, a gente está perdendo a visão. E para ajudar na cirurgia, que custa 5.540, que ele já fez, agora está lá os boletos para pagar, eu queria que todos os nobres colegas, se assim possível, pudessem colaborar. E avisar a comunidade do Salto que semana que vem eu vou estar visitando a partir de quarta-feira a comunidade. Era isso que eu tinha. Uma boa noite a todos. Obrigada. A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso dela. Se não houver nenhum vereador que queira fazer uso, o vereador Roberto. Boa noite, presidente. Boa noite aos amigos vereadores, aos ouvintes da Rádio Alvorada e ao público presente. Comentar um pouco sobre o meu requerimento, né? Pedir o cascalho. É que esse senhor, o seu Santo Feliciano, é um senhor já de idade e cada pouco tem que estar indo no postinho de saúde lá. Quando chove, ele não tem que subir uma subidona pesada a pé e já não tem mais idade. Então, gostaria de ser atendido nesse requerimento meu, se fosse possível. Colocamos em discussão o requerimento verbal do vereador Roberto. Está reiterando o requerimento? É o que está? Tá, tranquilo. Mais alguma coisa, vereador?
Eu gostaria também de aproveitar e parabenizar o time do Zezão. Tivemos lá no Putinga, acompanhando o jogo, e a piazada foram derrotados mais uma vez nos pênaltis, né? O Clube Atlético Rio Bonito esse. Mas foi um grande jogo e a piazada se esforçaram e precisavam vencer o jogo no tempo normal. Venceram, só que nos pênaltis, infelizmente, não deu. Deixar um abraço para o Zezão lá e para todos os atletas dele. Uma boa noite. A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso dela. O vereador Alessandro, que tinha pedido a palavra. Boa noite, vereadores, presidente, pessoal aqui da casa, público presente e ouvintes da Alvorada. Hoje eu apresentei uma porção de requerimentos aí do Barro Branco, né? E eu estive lá no sábado, fazendo uma visita na comunidade, lá no mercado, na bodega do Chinho e da dona Rosilda, né? Então eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para eles, né? Para o Chinho, para a dona Rosilda, para a mãe da dona Rosilda, que estava lá, para o pai, para o Celso Buasque, Mário Buasque, o seu Padilha, Antônio Amário e o Ayrton Amaro, que a gente passou uma tarde agradável lá conversando e trocando ideias sobre política, e surgiu todos esses requerimentos. Assim, um assunto que eu estava discutindo agora à tarde com o vereador Roberto Túlio, e ele me deu a lembrança aqui agora que ele fez uma reiteração verbal, né? E é bom que o Jair está aí hoje. O Fio não veio, né? Mas ele vai transmitir para o Fio, tenho certeza. Ele é o ouvinte do Fio aqui, todas as sessões. Que assim, a gente traz requerimentos aqui, às vezes ficam maçantes a gente tá lendo todos esses requerimentos, né? Mas assim, o executivo tem que tomar ciência que o vereador é o representante do povo, da população, né? E esses requerimentos que nós trazemos aqui não é para bonito, não é para enfeitar a sessão, e sim é uma reivindicação da população, né? Estava conversando esse assunto com o vereador Roberto Túlio ali, que na primeira sessão ele também fez um monte de requerimentos lá, né, Roberto? E alguns foram feitos, alguns não foram feitos. Eu também tenho bastante requerimentos aqui que eu solicitei. Alguns foram feitos, alguns não foram. Mas, assim, o executivo não pode encarar os requerimentos como uma mera formalidade, né? Os requerimentos são o pedido da população, né? Alguém pediu para o vereador, pediu uma viagem de cascalho, alguém pediu para fazer um patrulhamento. Então, isso tem que ser levado muito a sério, né? Gostaria de mostrar para os vereadores uma coisa aqui que eu, indo para o Barro Branco, eu vi, né? E queria aproveitar a falar com relação a propriamente os requerimentos. Mas antes disso, eu quero ler uma lei aqui, que é a Lei 1416/2010. O artigo 1º, que fala assim, ó: fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prestar serviços com máquinas, caminhões e equipamentos do município em apoio ao setor produtivo e à construção civil, com ênfase na micro e pequena empresa, compreendendo os abaixo descritos: limpeza de pátio das empresas, cascalhamento de acesso e os espaços internos, ampliamento de terrenos, outros serviços que necessitem de uso de máquinas e equipamentos. E daí tem o restante dos parágrafos ali que fala praticamente a mesma coisa. Por que eu quero ler essa lei? Porque há algumas semanas atrás, isso daqui foi o foco, foi o assunto das redes sociais, né? Existem os grupos aí nas redes sociais, e um assunto foi a execução de serviços em propriedades particulares, né? Então aqui essa lei, ela ampara o Poder Executivo, ela fala que pode ser executado. Essa lei fala que pode ser executado serviços de cascalhamento, patrulhamento, planeamento em propriedades particulares. Mas isso é uma faca de dois gumes. Porque se for patrolado uma propriedade particular, aí abre o precedente para todos. Estou correto? Se foi feito para um,
a população tem o mesmo direito. Fez para fulano, tem que fazer para ciclano. E eu gostaria de trazer aqui a Casa de Leis, um fato que me surpreendeu essa semana, que eu gostaria que os vereadores vissem. Eu tirei algumas fotos para trazer aqui para vocês verem. Entendam que não é uma crítica. Não é uma crítica. Muito pelo contrário. O serviço foi muito bem feito, muito bem executado. Aqui é uma propriedade aqui no Barreiro. Eu não sei se está bem nítido ali para ver, mas aqui eu estava parado na estrada principal e aqui é a entrada dessa propriedade. Então a gente vê ali que foi cascalhado até ao lado da casa, até a entrada do barracão, né? Ficou muito bom. Se puder ir passando as fotos lá para mim. Então vocês vão vendo ali, ó, como ficou um serviço bem feito, como todo mundo quer, né? Todo mundo que solicita alguma coisa para o executivo gostaria de receber um serviço assim. Problema é que o vizinho dessa propriedade aí estava meio chateado. O vizinho dessa propriedade é essa foto aí, ó, é o Pesque Pague Banhadão, né? Pesque Pague Banhadão aí, para quem sabe, fins de semana está sempre lotado, cheio de gente, cheio de carro que vai lá. E assim, essa daqui é a entrada do Pesque Pague ali, então tá feio, tá crítico ali o estado, né? E foi feito, o rapaz me solicitou um requerimento para que seja feito agora o cascalhamento e patrulhamento na entrada e no Pesque Pague Banhadão, né? Então, Jair, tem que correr atrás da flecha lá, falar para o fio que o serviço está ficando bonito, mas agora tem que fazer para todos, né? Então, precisamos que os requerimentos sejam atendidos com rapidez, né? Eu conversei com o Fio algumas vezes, ele falou que a prioridade são as estradas principais, né? Estrada de ônibus e tal, mas aí a gente vê que tem como fazer alguns serviços particulares. Então, a mensagem que eu gostaria de trazer para os senhores é que todos os requerimentos que são feitos aqui são importantes. Se não são para mim, não são para os outros vereadores, para aquela pessoa que pediu uma viagem de cascalho, aquilo significa muito. Seria isso que eu queria falar. A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso dela. Vereador Beppe. Eu quero também desejar aí uma boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aqui, aos funcionários da casa, vereadores e vereadoras, né, aos que entram no site da Câmara. E, mais uma vez, de consciência limpa e as brigas que sejam para melhorar o município sempre, né? Desejar mais uma vez e pedir, inclusive, senhor presidente, que mande, pelo menos no programa da Câmara, que lê aquela oração em homenagem aos trabalhadores na íntegra, né? Assinado pelos 9 vereadores, que realmente é merecedor por todos os trabalhadores, os desempregados e tudo, que lutam por um trabalho melhor, né? Então, que seja lido na Câmara e um grande abraço, parabéns aos trabalhadores. A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso dela. Não havendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, marcando a nossa quarta